Boa noite, turma da leitura compartilhada. Todos sejam bem-vindos à leitura do capítulo 10 do livro O Mestre dos Mestres de Augusto Cury. Um contador de histórias que sabia lidar com os papéis da memória e estimular a arte de pensar. Tema: usando a arte da pergunta e da dúvida. Estudar a ousada, criativa e elegante inteligência de Cristo poderia expandir a arte de pensar dos estudantes de qualquer idade e nível escolar do ensino fundamental ao universitário. Entre as habilidades da sua inteligência estão a arte da pergunta e a arte da dúvida. Grande parte dos alunos das escolas clássicas não desenvolve a arte da pergunta e a arte da dúvida. Eles têm receio de perguntar, de expor suas dúvidas e de discutir abertamente os conhecimentos que lhes são transmitidos. Os 2 ou 3 anos em que os alunos ficam enfileirados numa sala de aula sem serem estimulados a expandir a arte da pergunta e a arte da dúvida são suficientes para causar uma sequela intelectual que os deixará inibidos por toda a vida. Nunca mais, mesmo quando adultos, eles conseguirão fazer perguntas sem sentirem um grande desconforto, principalmente quando estiverem em público. Alguns, ao erguerem a mão para fazerem perguntas em público, suam frio, ficam com a boca seca e têm até taquicardia. A maioria de nós possui essa sequela causada ou perpetuada por princípios de uma educação que se arrasta por séculos. Qual leitor que não sente desconforto emocional ao fazer perguntas em público? Muitos, apesar de inteligentes, possuem tanta inibição social que durante toda a vida jamais se soltarão, prejudicando com isso seu desempenho social e profissional. A escola clássica precisa reverter esse processo. Os princípios da inteligência de Cristo podem contribuir muito para isso. O incentivo que se dá à arte da pergunta e à arte da dúvida é tão frágil nas escolas clássicas que é insuficiente para estimular a arte de pensar. O deleite de saber foi reduzido. A resposta é oferecida de maneira pronta, elaborada. A resposta pronta esmaga a arte da pergunta, retrai a arte da dúvida, esgota a curiosidade e a criatividade. O que é mais importante, a resposta ou a dúvida? No primeiro momento, sempre é a dúvida. Ela nos esvazia e estimula o pensamento. O que determina a dimensão da resposta é a dimensão da dúvida. Qualquer computador pode oferecer milhões de respostas, mas nenhum deles jamais conseguirá desenvolver qualquer tipo de dúvida, possuir qualquer momento de hesitação. Os computadores são meros escravos de estímulos programados. A criança abandonada que perambula pelas ruas produz diariamente fenômenos psicológicos, como aqueles ligados à dúvida e à curiosidade, que os computadores jamais conseguirão produzir. O maior trabalho de um mestre não é fornecer respostas, mas estimular seus alunos a desenvolverem a arte de pensar. Todavia, não há como estimulá-los a pensar se não aprenderem sistematicamente a perguntar e duvidar. Cristo era um exímio perguntador. Era um mestre que estimulava continuamente as pessoas a duvidarem de seus dogmas e a desenvolverem novas possibilidades de pensar. Quem analisar com atenção as suas biografias descobrirá essas características de sua personalidade. Às vezes, ele mais perguntava do que respondia. Há várias situações em que respondia as perguntas não com respostas, mas com novas perguntas. Lucas 22, 3. Como Cristo poderia abrir as janelas das mentes das pessoas para um projeto tão sofisticado como o seu, que implicava uma verdadeira revolução interior? Ele precisava libertar o pensamento para que as pessoas, principalmente aquelas de mente aberta e espírito sedento, pudessem compreendê-lo.
Sabia que a arte da resposta gerava a arte da dúvida e que a dúvida rompia o cárcere intelectual, abrindo os horizontes do pensamento. Seu procedimento intelectual supera com vantagens as técnicas propostas por muitas teorias educacionais. Certa vez, Cristo perguntou aos seus discípulos, aspas, que diz o povo sobre quem eu sou? Ele sabia o que o povo dizia dele, mas fazia perguntas para estimular seus discípulos a pensarem. Outra vez, perguntou a mulher adúltera, aspas, mulher, onde estão os teus acusadores? Ele sabia que os acusadores já haviam se retirado, pois ficaram perturbados diante da sua inteligência, mas queria que aquela mulher se interiorizasse e refletisse sobre a própria história. Um dia, os fariseus perguntaram sobre sua origem, pois queriam condená-lo por suas próprias palavras. E como Cristo conhecia a intenção deles, respondeu com outra pergunta sobre a origem de João Batista. Para cortar as raízes da hipocrisia dos seus acusadores, ele os conduziu a falar sobre seu famoso precursor, aquele que todo o povo considerava um profeta. Se os fariseus negassem João, o povo se revoltaria contra eles. Se o reconhecesse, teriam que aceitar o mestre que ele anunciava, Cristo. Então, constrangidos, os fariseus preferiram se omitir e disseram que não sabiam. Com isso, Cristo, que estava numa situação delicada e não gostava de se exibir, se sentiu desobrigado a responder sobre sua origem. Assim como muitas vezes fez, ele chocou a inteligência dos fariseus com a arte da pergunta. Muitos ficaram admirados com a sua sabedoria. Cristo constantemente propunha parábolas. Ele se preocupava mais com a arte da pergunta do que em satisfazer a ansiedade pela resposta. Ninguém gosta da dúvida, ninguém gosta de se sentir inseguro. Todos nós gostamos da certeza, da resposta completa. Todavia, ninguém consegue sucesso intelectual, social ou mesmo espiritual se não aprender a se esvaziar e questionar sua rigidez, duvidando de si mesmo. Uma pessoa autossuficiente engessa sua inteligência, permanece numa mesmice sem fim. Cristo queria que seus discípulos assumissem uma outra natureza e fossem transformados em suas raízes íntimas. Ele discorria sobre, aspas, o Consolador, o Espírito Santo. A psicologia não tem elementos para estudar esse assunto, pois ele entra na esfera da fé. Porém, ela pode estudar os objetivos da escola da existência de Cristo. O mestre dos mestres fornecia poucas regras e poucos ensinamentos religiosos. Sua preocupação fundamental era conduzir os homens e mulheres a caminharem nas trajetórias do seu próprio ser e a ampliarem seu foco de visão sobre os amplos aspectos da existência. A atuação surpreendente de Cristo, numa época em que não havia qualquer recurso pedagógico, valoriza muito o papel dos mestres na sociedade moderna. Os professores são heróis anônimos, fazem um trabalho clandestino. Eles semeiam onde ninguém vê, nos bastidores da mente. Aqueles que colhem os frutos dessas sementes raramente se lembram da sua origem, do labor dos que a plantaram. Ser mestre é exercer um dos mais dignos papéis intelectuais da sociedade, embora um dos menos reconhecidos. Os alunos que não conseguem avaliar a importância de seus mestres na construção da inteligência nunca conseguirão ser mestres na sinuosa arte de viver. A história de Cristo evidencia que os mestres são insubstituíveis numa educação profunda, numa educação que promove o desenvolvimento da inteligência multifocal, aberta e ampla, e não unifocal, fechada e restrita. Assim é, boa reflexão. Boa noite.